Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa quarta aula do nosso curso de Filosofia Medieval. Este primeiro momento do nosso curso introdutório se intitula Filosofia como Questão do Ser. E nós estamos trabalhando tanto o conceito de filosofia como questão do ser, quanto à sua historicidade no Ocidente medieval. Nós estamos tematizando neste momento as fontes do Ocidente medieval, que se deixam evocar através de três nomes de cidades. Primeiramente, a cidade de Atenas, fonte do fluxo do pensamento filosófico. Depois, a cidade de Jerusalém, fonte do fluxo da fé cristã. E depois, a cidade de Roma, fonte do fluxo da concepção medieval de poder e também da metafísica da atualidade, a metafísica da funcionalidade do Ocidente moderno. Estamos nesta aula no segundo ponto destas fontes, isto é, estamos tratando de Jerusalém, a fé judaico-cristã e o Logos de Deus. Nós já falamos na última aula do caráter heterogêneo e irredutível entre o mundo de Atenas, isto é, o mundo do pensamento filosófico, e o mundo de Jerusalém, isto é, o mundo da fé judaico-cristã. Nós vamos agora falar do logos crístico e a metafísica da fé, ou da doutrina da fé no dogma. A oposição e a exclusão mútua entre Atenas e Jerusalém, entre filosofia e fé judaico-cristã, não foi o determinante da história do Ocidente, mas antes, ao longo dos milênios, tentou-se uma difícil integração entre ambos os mundos. Assim, no judaísmo de Filo de Alexandria, primeiramente, depois, no cristianismo dos primeiros séculos, por obra quer da patrística grega, quer da patrística latina, e por fim, na Idade Média, estes dois mundos irão se encontrar, só se separando novamente no início da modernidade. Entretanto, mesmo os conceitos da filosofia moderna vão ficar marcados pela mediação do cristianismo. É o que adverte Heidegger em sua conferência O que é isto, a filosofia? Cito, abre aspas, mas a essência originariamente grega da filosofia é dirigida e dominada, na época de sua vigência na modernidade europeia, por representações do cristianismo. A hegemonia destas representações é mediada pela Idade Média. Entretanto, não se pode dizer que por isto a filosofia se tornou cristã, quer dizer, uma tarefa da fé na revelação e na autoridade da Igreja. Fecha aspas. Já no tempo da patrística, aconteceu o encontro entre filosofia e cristianismo. A escola de Alexandria, representada sobretudo por Clemente e Orígenes, irá integrar a paideia grega, as artes liberais e a filosofia na sabedoria da fé e pretenderá se apresentar como a gnose em sentido pleno e próprio. Orígenes irá fundar a hermenêutica alegórica das Escrituras e sistematizar o crido da fé cristã na forma de princípios. Vamos agora expor o primeiro tópico da aula de hoje, o logos crístico na patrística grega. No cristianismo primitivo e
patrístico, Jesus receberá o título de Logos. Isto já acontece no Evangelho de João, capítulo 1, o famoso prólogo do Evangelho de João. Ensina-se ali a sua pré-existência em relação ao universo. O Logos era no princípio, en arché en ho Logos. Era junto de ou voltado para Deus, pros ton theon. Era Deus, theos en ho Logos. Tudo foi criado por ele. Ele era a luz e a vida dos homens. E ele se fez carne, isto é, homem. Mais que a palavra de Deus revelada, ou uma potência mediadora entre Deus e o universo, o Logos é, para o cristianismo ortodoxo, uma pessoa divina que está em relação com o Pai, o Filho. Nesta doutrina se retoma a literatura judaica a respeito da sabedoria. Por exemplo, o capítulo 8 do livro dos Provérbios, a filosofia da religião de Fílon de Alexandria e os hinos cristológicos mais antigos do Novo Testamento. A acentuação da encarnação, o fazer-se carne do Logos, porém vai contra as doutrinas gnósticas, representadas, sobretudo, o gnosticismo alexandrino por Basílides e Valentim. Nós temos também o gnosticismo sírio, professado por Saturnino, Tassiano, Júlio Cassiano, Marcião e Carpócrates, dentre outros. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, pelos chamados padres da Igreja, desenvolveu-se uma rica teologia e cristologia do Logos. Quando usamos a expressão padres da Igreja, padre não significa que necessariamente sacerdote, presbítero, né? Nem sempre o padre da Igreja será um sacerdote ou um presbítero, poderá também ser um leigo. Mas a expressão padres da Igreja quer dizer os pais da Igreja, isto é, aqueles que são os iniciadores da formulação da doutrina cristã, dogmática, e também aqueles que conduziram a liturgia, a organização da liturgia e também da disciplina da vida cristã, do governo eclesiástico, né? Aqueles que, por assim dizer, foram os principais agentes da institucionalização do cristianismo, do movimento cristão em cristianismo. Padres da Igreja, normalmente nós distinguimos entre a patrística, entre 3 patrística grega e a patrística latina. Temos também toda uma literatura siríaca, né, dos sírios, né? Nós dividimos normalmente em 3 fases a era patrística do cristianismo. A dos padres apostólicos, no século I, que são figuras, personagens, pessoas que conheceram os apóstolos pessoalmente. Depois, os padres apologetas ou apologistas, que são defensores do cristianismo diante dos pagãos, sobretudo no século II, por exemplo, Justino de Roma. Os padres dogmáticos, que são os defensores da ortodoxia diante das heresias e participantes decisivos na elaboração dos primeiros dogmas do cristianismo a partir do século III, IV. Né? A doutrina do Logos divino já tem um papel importante num dos primeiros filósofos a se tornar cristão, Justino de Roma. Nascido na Palestina, em uma cidade colonial romana, Flávia Neápolis, Nablus, antiga Siquém, de pais gregos, tinha percorrido em sua formação filosófica as várias correntes da filosofia helenística em busca da sabedoria que só encontrou no cristianismo.
Justino considerará o cristianismo a filosofia segura e verdadeira, e mesmo tendo se convertido ao cristianismo, ainda se considerava filósofo. Sua conversão se deu por volta de 132. Para Justino, o papel de Prometeu, o mediador que traz a mensagem do céu, cuja ígnea verdade acende a chama da busca filosófica e impele a ir além de si mesma, era reservado a Cristo, o Logos encarnado, isto é, que se fez carne, que se fez homem, Jesus Cristo. Para Justino, Cristo é a revelação encarnada do Logos total, paz Logos, paz Logos. A filosofia aspira ao saber universal. Contudo, este saber se encontra para Justino na revelação do Logos encarnado. O que os filósofos alcançaram não era a verdadeira filosofia, isto é, a revelação do Logos total, mas era apenas um conhecimento e um saber parcial e germinal. Recorrendo a um conceito estoico, era apenas a semente do Logos, esperma do Logo. Tudo que for verdadeiro participa da verdade, isto é, participa da revelação do Logos total e universal, que se identifica com a própria realidade crística, melhor, com o Cristo. A universalidade da sabedoria da fé é a dinâmica pela qual todo o gênero humano participa da iluminação do Logos. Para Justino, todos os que vivem segundo o Logos, hoi meta logo biosantes, são cristãos. Não certamente por pertencerem ao cristianismo, mas por participarem da cristidade do cristianismo, isto é, da revelação do Logos crístico. Por isso, para Justino, os filósofos que deram ouvidos ao Logos, como Heráclito e Sócrates, e que chegaram ao conhecimento, ainda que parcial e germinal, da verdade, poderiam ser chamados de cristãos. Aliás, entre as fontes dos fragmentos dos assim chamados pré-socráticos, encontram-se escritos de Clemente de Alexandrino, de Hipólito de Roma e de Orígenes. Para Justino, o Logos é a revelação mais arcaica. Dela participam tanto a filosofia dos gregos como a Torá, isto é, a instrução, o caminho, a lei e as profecias dos judeus. Aliás, para Justino, a tradição grega é mais recente do que a tradição mosaico-profética dos judeus, e ele chega a postular, como antes dele fizera Filo de Alexandria, que a filosofia de Platão se assentava sobre uma tradição mais antiga, sobre o saber arcaico de uma revelação divina que se podia identificar com a sabedoria da fé comunicada nos escritos de Moisés e dos profetas. Segundo ele, Orfeu, Homero, Solon e Pitágoras teriam conhecido a tradição mosaica no Egito. Na escola de Alexandria, fundada por Panteno, Clemente e Orígenes irão dar continuidade a essa doutrina do Logos. Clemente, nascido cerca de 150, 160 depois de Cristo, falecido cerca de 220 depois de Cristo, tinha uma excelente formação filosófica. Os seus escritos retomam os pensamentos de Platão, do estoicismo, sobretudo Musônio Rufo, e de Filo de Alexandria, o pensador judeu que pela primeira vez tentou este encontro entre a filosofia e a sabedoria judaica. Entre muitos escritos de Clemente, embora muitos escritos de Clemente tenham se perdido, uma compreensão do seu pensamento se pode obter a partir de sua famosa trilogia. A primeira obra de sua trilogia é o Logos Protetikos pros Helenos, um discurso de exortação aos gregos. A segunda obra se intitula Paidagogos, isto é, pedagogo, educador, e a terceira Stromates, isto é, tapetes. No discurso de exortação aos gregos, Clemente faz uma crítica à mitologia e à religião helênica dos mistérios e exorta os helenos para virem a Cristo
e se submeterem ao Deus único e a seu Logos. Este mesmo Logos é apresentado como o educador dos novos cristãos na segunda obra da sua trilogia. Para Clemente, a filosofia é o pedagogo para os gregos e a Torá é o pedagogo para os judeus. Mas Cristo é o mestre, o educador propriamente dito, para o qual tanto a filosofia dos gregos quanto a Torá e as profecias dos judeus prepararam. Na terceira obra, que é uma composição de pensamentos sobre a doutrina cristã, o cristão é conduzido à maturidade, passando da simples fé a uma fé consumada por meio do conhecimento. A palavra conhecimento aqui é a palavra grega gnose. É neste contexto que Clemente busca justificar a assunção da filosofia para dentro da sabedoria da fé. Desde que o Logos se fez carne, isto é, o Filho de Deus, a sabedoria, a verdade de Deus se fez homem, todo o mundo se tornou uma Grécia e uma Atenas, diz ele. No Protépticos, ele diz: por isso me parece que, desde que o mesmo Logos veio a nós do céu, não devemos mais buscar as escolas humanas, procurando com ansioso interesse Atenas ou o resto da Hélade e, para além, a Jônia. Se de fato nosso mestre é aquele que tornou pleno o todo com a sua potência, com a criação, a salvação, a benevolência, a legislação, a profecia, a instrução, o mestre agora nos ensina tudo e todo o mundo se tornou doravante Atenas e Hélade, por causa do Logos. De fato, depois de ter crido ao mito poético, que recorda como Minossos, o cretense, tenha sido companheiro de Zeus, vós não renegareis o fato de que nós nos tornamos discípulos de Deus, que tenhamos conquistado a verdadeira sabedoria, aquela que os maiores filósofos conseguiram entrever apenas obscuramente, mas que os discípulos de Cristo compreenderam e anunciaram. Ademais, o Cristo total, por assim dizer, não se divide. Não há mais nem bárbaro, nem judeu, nem grego. Não há mais nem bárbaro, nem judeu, nem grego. Não há mais homem e mulher, mas um só homem novo, transfigurado pelo Espírito de Deus. Diz ele no 11º livro do Protépticos. Clemente irá integrar pela primeira vez no seio do cristianismo o estudo das artes liberais e a filosofia com o estudo da revelação divina contida nas Sagradas Escrituras, que para ele contém a sabedoria propriamente dita. No livro Strómates, Tapetes, no livro 1 desta obra, Clemente diz: como as disciplinas liberais são úteis à filosofia, que é sua senhora, assim também a própria filosofia guia a aquisição da sabedoria. A filosofia é, de fato, o exercício que visa a sabedoria. Depois, a sabedoria é a ciência das coisas divinas e humanas e das suas razões. A sabedoria, de fato, é senhora da filosofia. Esta citação do livro 1º do Strómates. Então, nós temos aqui uma hierarquia de saberes, onde as artes liberais, isto é, as artes, por exemplo, da retórica, da dialética, da gramática, as artes matemáticas, como a geometria, a aritmética, também a astronomia, a música, tudo isso está a serviço da filosofia. E a filosofia, enquanto é um exercício que visa a sabedoria, está a serviço da sabedoria. A sabedoria é para Clemente a ciência das coisas divinas e humanas e de suas razões. E a sabedoria, ela é a senhora da filosofia. Mas a sabedoria para
Clemente de Alexandria coincide, em última instância, com a revelação do Logos crístico, portanto, com o Novo Testamento, ou as Sagradas Escrituras como um todo. Orígenes deu continuidade a este uso da filosofia como ciência auxiliar no interior dos estudos das Sagradas Escrituras, guiado pela hermenêutica da alegoria e dos estudos sistemáticos dos princípios da doutrina cristã. Numa carta, Orígenes escreve: Carta a Gregório. Eu queria que tu, com todas as forças de tua índole, te dedicasse à doutrina cristã como à tua missão. Para conseguir tal escopo, desejaria que tu usasses, como ajuda que vem da filosofia dos gregos, aquelas disciplinas que são enciclopédicas, isto é, circulares, correntes, e como um prelúdio ao cristianismo. E, além disso, da geometria e da astronomia, todas as noções que são úteis à interpretação das sagradas letras, de modo que, em relação a quanto os filósofos ensinam sobre a geometria, sobre a música, sobre a gramática, sobre a retórica e sobre a astronomia como auxiliares da filosofia, nós digamos o mesmo da filosofia em relação ao cristianismo. Daqui vem aquela famosa expressão, a filosofia como antila teologia, a filosofia como serva da teologia. Assim como as artes livres, enciclopédicas, as artes liberais, que foram cultivadas pelos sofistas e também pelas escolas filosóficas da antiguidade. Da mesma maneira que estas artes são servas da filosofia, da mesma maneira também a filosofia será serva do cristianismo, será serva do estudo das Sagradas Escrituras, das Sagradas Letras e também da sistematização dos princípios da doutrina cristã. Em um escrito intitulado Contra Celso, Orígenes irá defender o cristianismo da acusação de obscurantismo intelectual e de fideísmo, isto é, de apelo à mera fé sem o uso da razão. Celso tinha se baseado no já mencionado discurso sobre a loucura da cruz de Paulo como antítese à sabedoria do mundo. Celso escreve. Orígenes, em Contra Celso, no primeiro livro, escreve: O apóstolo não diz em absoluto que a sapiência é estultícia junto de Deus, mas se refere à sapiência deste mundo. Não diz simplesmente: se alguém parece ser sapiente entre vós, que se torne estulto, mas que se torne estulto neste mundo, para que seja sapiente. Chamamos, pois, de sabedoria deste mundo àquela filosofia que é impregnada de falsas opiniões e que, segundo a Escritura, se torna inútil e supérflua. Não chamamos simplesmente de estultícia àquela filosofia boa, mas àquela com a qual alguém parece estulto a este mundo. Neste sentido, um platônico que admite a alma imortal e crê que essa passe de um corpo a outro, o chamaremos de estulto em relação aos estoicos, aos peripatéticos e aos epicuristas. Em relação aos estoicos, que consideram ridículas tais doutrinas, em relação aos peripatéticos, que riem da profundidade de Platão, aos epicuristas, para os quais são supersticiosos aqueles que admitem a providência e põem Deus antes de todas as coisas. Além disso, segundo a nossa doutrina, é melhor ser persuadidos pela razão e pela sabedoria que pela simples fé. Até aqui a citação de Orígenes. Importante essa última fala. É melhor ser persuadidos pela razão e pela sabedoria que pela simples fé. Quer dizer, Orígenes não advoga em favor de um fideísmo, isto é, de uma adesão à fé que exclua o exercício da razão, o exercício da sabedoria.
Orígenes continuou desenvolvendo a teologia e a cristologia do Logos. O Logos é a sabedoria eterna de Deus, é o Filho unigênito do Pai. Sua geração é anterior a todo e qualquer começo. Não houve nenhum tempo em que o Filho não fosse. Mas como falar dessa geração eterna? Em termos comparativos, ele procede do Pai como a luz da luz, isto é, como o brilho procede do brilho, né? Como a claridade procede da claridade, ou como a vontade procede do Espírito, isto é, ou melhor, como a claridade procede da luz, né? O lume procede da luz, ou como a vontade procede do Espírito, isto é, sem que neste proceder haja uma perda de unidade na natureza ou essência comum e idêntica entre ele e o Pai. Ele é Deus com Deus e em Deus. Orígenes, no entanto, parece tender a certo subordinacionismo na sua compreensão das relações entre o Pai e o Filho. Embora afirme que o Filho é homoousios, da mesma essência, de igual essência, ou como dirá mais tarde em latim, consubstancialis, né? Consubstancial em relação ao Pai, parece não tomar esta igualdade como incondicional. Afirma que o Pai é hotheos, o Deus, ou autotheos, o Deus mesmo, e que o Filho, segundo o sujeito ou substrato, katarhypokeimenon, e segundo a essência, katousian, é um segundo Deus, deuteros theos. O Logos é omnium creaturarum et Dei medium, id est mediator, isto é, o mediador de todas as criaturas, entre todas as criaturas e Deus, o meio, o mediador entre Deus e o universo. O Logos, pois, pode ser entendido como médium, o meio. O caráter medial do Logos, porém, pode ter diversos significados. Na Trindade, o Logos é a pessoa média entre o Pai e o Espírito Santo. No universo, o Logos é o centro. O Logos é também o médium, o elemento em que se dá a criação do universo. Nele e por ele foram criadas todas as coisas. Na Idade Média, no século XIII, Boaventura de Banho-Régio, em suas conferências sobre os 6 dias da criação, o Hexaemeron, retomará esse tema do caráter medial e mediador do verbo, do Logos. Por ser o meio, é que ele é também o mediador, que está entre o que perfaz a relação entre o uno, Deus, e os muitos, o universo. Com efeito, Deus o quis como origem, como salvador do universo. Por isso, embora um com uno e em si mesmo uno e simples, renescenkei haplum, ele se fez uma multiplicidade por causa dos muitos. Diata polá, polá genestai. Ele é, ao mesmo tempo, a imagem de Deus, o Pai, ou modelo ou arquétipo do mundo, pois é a ideia das ideias, ideia ideon. Isso Orígenes diz no seu Contra Celso, livro 6. No Logos havia a vida e a luz, pois ele era a fonte fecunda do ser, do viver e da verdade de todas as coisas. Nele se encontravam, pois, todas as forças e todas as figuras para a criação que estava por vir, tanto para as criaturas primárias, quanto para as coisas que surgem secundariamente. Isso diz ele no Tratado dos Princípios, livro 1. As criaturas primárias são as espirituais, as secundárias são as materiais. Portanto, o cosmos noetos, o mundus intelligibilis, mundo inteligível de Platão, já não existe paralelo a um demiurgo, como no Timeu. Ele aparece como presente de antemão na mente de Deus, ou melhor, no Logos. Para Orígenes, de certo modo,
a criação é eterna, já que todos os gêneros e espécies sempre foram, no Logos. Este mundo criado, porém, não é eterno, pois assim como surgiu, também há de desaparecer. Ademais, ele é apenas um mundo entre outros, não somente possíveis, mas também reais, que existiram antes e que virão a existir depois, diz ele no terceiro livro dos Princípios. Influências platonizantes fizeram inclinar a teologia de Orígenes na direção do subordinacionismo. Outros já tinham recaído nesta tendência. Esta era uma doutrina mais fácil de compreender para os cristãos de mentalidade grega, pois partia de um horizonte filosófico metafísico comum na tarda antiguidade, que esboça uma série de processões a partir do uno, onde cada hipóstase derivada é também de uma ordem inferior e, portanto, está em uma relação de subordinação em relação à anterior, como acontece, por exemplo, na ordem das hipóstases divinas em Plotino, onde há uma hierarquia entre as três hipóstases da tríade divina: o uno, ren, o intelecto, nous, e a alma do mundo, psique do cosmo. Seguindo esta tendência, o Filho seria subordinado ao Pai e o Espírito Santo ao Filho e ao Pai. A Igreja, porém, afirmou a igualdade das hipóstases divinas. Para esta tendência, o Logos e o Espírito Santo seriam algo como forças divinas emanadas de Deus Pai, mediadoras entre ele e o mundo criado, e ao mesmo tempo submetidas a ele. A partir de e como repercussão de tendências judaizantes, representadas nos nomes de Cerinto e dos Ebionitas, por sua vez forjou-se o monarquianismo, que se desdobra em duas tendências: a do adocionismo, que viu em Jesus um simples profeta, que foi apenas adotado como filho pelo Pai, é o ensinamento de Teódoto, Paulo de Samosata também, e a do modalismo, na forma do sabelianismo, Sabélio, que vê nas três pessoas divinas apenas três modos de revelação e de atuação do único e mesmo Deus em sua relação com o mundo. O origenismo, portanto, embora tenha sido pioneiro, desbravador, digamos assim, numa elaboração de uma cristologia, de uma teologia do Logos, ele incorria nesses problemas do emanacionismo e também do subordinacionismo. E por isso Orígenes foi condenado por algumas autoridades do magistério da Igreja. Apesar de toda a turbulência em torno dos origenistas nos séculos seguintes à sua morte, Orígenes gozou de grande respeito também por parte de outros padres da Igreja e também de pensadores medievais. Surgiram, pois, defensores e admiradores entre exímios escritores e pensadores cristãos. Entre os primeiros, Gregório Taumaturgo e Panfilho de Cesareia, que escreveu uma apologia do mestre, conhecida por Eusébio, outro admirador. Através de Gregório Taumaturgo, bispo de Neo-Cesareia no Ponto, Ásia Menor, atual Turquia, a admiração por Orígenes chegou até Macrina, a Velha, e por meio dela até os padres capadócios, pois Basílio Magno e Gregório de Nissa, assim como Macrina a Jovem, foram seus netos. Temos aí essa figura feminina de Macrina a Velha, que se tornou mediadora, digamos assim, da transmissão dos ensinamentos de Orígenes aos chamados padres da Capadócia, né? E nós temos aí Basílio Magno e Gregório de Nissa, que eram irmãos e netos de Macrina a Velha. Temos também uma outra Macrina, a Jovem, que foi neta desta outra Macrina.
que também participa de alguns diálogos escritos por estes padres. Em Gregório de Nissa, a intuição da unidade de Deus é dada a partir do testemunho do universo que depõe em favor da existência de Deus, de sua perfeição, de seu poder, de sua bondade, sabedoria e eternidade. Contudo, na fé cristã, a unidade de Deus não exclui, pelo contrário, inclui a trindade das hipóstases, ou pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, o cristianismo não é simples monoteísmo, como o judaísmo, e nem é politeísmo, como a religião pagã, a religião grega, por exemplo. Ele está no meio entre o monoteísmo judaico e o politeísmo pagão. Do judaísmo, ele assume a unidade da natureza divina, retes physios kenotes. Dos pagãos, ele assume a diferenciação das hipóstases, recatatas hipóstases diacrises. O tema do Logos em Gregório de Nissa recebe um desenvolvimento ulterior. Deus não é irracional, nele há uma razão, o Logos. Este não é propriamente uma propriedade ou um atributo de Deus, mas sim uma hipóstase, isto é, uma realidade consistente, viva e eterna, uma pessoa. O Logos não é participante da vida, mas é vida de si mesmo, autozoé. Sua vida, porém, é dotada de uma força de vontade, de uma capacidade de decisão, proairetiken dynamin. Sua vontade é divina, portanto boa e poderosa. O mundo surge do poder e do querer desta vontade divina. Enquanto palavra, porém, o Logos é palavra de alguém, Logos tinos, a saber, palavra do Pai. O Logos é, pois, de certa maneira, uma relação, prosti. Seguindo a relação, não se pode deter no horizonte do monoteísmo. Abre-se para a fé cristã no Logos o horizonte da Trindade. Postulado é também a igualdade de natureza ou essência entre o Pai e a sua palavra, ou a sua razão, o Logos. Desta mesma natureza ou essência surge também a terceira hipóstase, que é o pneuma, o espírito. Pneuma significa vida, sopro, respiração. Pneuma hagios, quer dizer, é o respiro, o sopro sagrado, que se traduz por Espírito Santo. Gregório de Nissa é um dos primeiros escritores cristãos a tentar pensar especulativamente o dogma da Trindade, recorrendo assim à filosofia. Neste sentido, é um pioneiro e antecede os esforços especulativos de Agostinho, Anselmo de Cantuária, Ricardo de São Vítor, Tomás de Aquino, etc. Neste momento, a linguagem do dogma de origem filosófica ainda não está elaborada claramente. Gregório usa a palavra hipóstasis, que traz em si certa ambiguidade, pois significa, primeiro, um subsistir real, segundo, algo que subsiste individualmente. As dificuldades são abertas por Gregório em tratados como Sobre a Santa Trindade, sobre o triteísmo e o discurso aos helenos a partir das comuns determinações da razão, ekton koinon enoion. Neste último tratado, Gregório de Nissa faz uma análise linguística e conceitual dizendo: se o nome Deus significa a pessoa, então nós, à medida que falamos de três pessoas, iríamos necessariamente falar também de três deuses. Mas se o nome Deus nomeia a essência, então nós nos atemos a um só Deus, à medida que confessamos que a essência da Sagrada Tríade é uma única. De fato, porém, o nome Deus se refere à essência. Caso se refira com a palavra Deus a uma pessoa, então o que é nomeado é apenas uma das três pessoas, o Pai. Do mesmo modo, se dissermos homem, estamos nos referindo a uma essência. Se dizemos Pedro, Paulo ou Barnabé, estamos nos referindo a uma substância particular.
ten meriken usian, ou mais exatamente é uma substância que tem uma existência individual, singular, toda própria. Ten idiken usian. A pessoa é um idiotes, isto é, um indivíduo singular, uma realidade em si, incomum, toda própria, distinta de toda outra. É o que significa a palavra idios. Daí a palavra idiotes, como aquele que está fora do comum. Entretanto, as pessoas existem no plural e se dão em mútuas relações, enquanto a essência existe no singular. A possibilidade de contar uma pluralidade de pessoas já pressupõe a igualdade de essência entre os indivíduos em questão. Pedro, Paulo e Barnabé são, do ponto de vista da individualidade, muitos, mas do ponto de vista da essência, são de uma única e mesma natureza. Temos uma unidade específica entre Pedro, Paulo, Barnabé, embora não tenhamos uma unidade numérica, isto é, cada um é um e os três são muitos. De modo semelhante, há em Deus a identidade de uma única essência e a diferença de indivíduos, de pessoas singulares, constituídas em uma relação igualitária, a partir da unidade e identidade da essência. Embora entre as pessoas divinas haja não só uma unidade específica, mas propriamente uma unidade numérica, isto é, são um único ser. Especulativamente, portanto, a concepção cristã de Deus é bastante difícil de ser assimilada pelo pensamento. Ela articula uma ontologia da identidade no tocante à essência e uma ontologia da diferença no tocante às pessoas. Com outras palavras, uma ontologia da substância e da identidade no que se refere à essência e uma ontologia da relação e da diferença no que se refere às pessoas divinas. A concepção cristã de Deus, portanto, não entra nem no domínio do monoteísmo puro e simples, como o monoteísmo judaico e islâmico, nem no campo do politeísmo puro e simples. A concepção cristã de Deus é, portanto, uma conjunção de identidade e diferença, de substância e relação, de unidade e pluralidade. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa aula de hoje. Nós a intitulamos O Logos Crístico e a Metafísica do Dogma nos primeiros concílios ecumênicos. Se você quiser fazer uma pausa para respirar, descansar e voltar para a segunda parte depois, eu recomendo este descanso, de modo que você possa assimilar ou ouvir de uma maneira melhor a segunda parte da aula de hoje. Segunda parte. Há quase 1700 anos atrás, em 325 d.C., acontecia o Concílio de Nicéia, primeiro dos assim chamados concílios ecumênicos. Há 7 concílios ecumênicos que definem a doutrina ortodoxa do cristianismo. Este concílio, que com os recursos do Logos grego, estabeleceu a doutrina cristológica e trinitária fundamental do cristianismo desde então.
Atanásio foi figura de primeiro plano em sua luta contra o arianismo. Este movimento cristão, detonado por volta do ano 315 por Ario, sacerdote de Alexandria, que viveu mais ou menos entre 256 e 336 depois de Cristo, induz a uma primeira disputa doutrinária sobre a essência de Cristo e sua relação com Deus Pai. Ario ensinava que Cristo, o Filho de Deus Pai, não era de igual essência que o Pai, não era homoousios, mas apenas de essência semelhante, homoiousios. Assim, o tema da ousia, que aparece nessa palavrinha ousios, né? Ousia, que foi traduzida pelos latinos como essência, mas também como substância. O tema da ousia, capital para a filosofia, era trazido para dentro do debate doutrinário cristão. Ario salientava que Deus era eterno e incriado, que o Logos não poderia ser gerado eternamente, mas que teria sido criado do nada, como primeira de todas as criaturas. Neste sentido, estava subordinado a Deus Pai. Em Jesus, o Logos tomou o lugar da alma para Ario. Ario negava a divindade de Cristo e do Espírito Santo para se poder ser consequente com o monoteísmo. O Concílio de Nicéia, porém, condenou como herética a doutrina de Ario. Apesar disso, o arianismo continuou tendo adesões, sobretudo entre cristãos do Oriente. O próprio Constantino Magno teria acolhido Ario em Constantinopla, onde este teria morrido em 336. Um dos filhos de Constantino Magno, imperador da parte oriental do império, sediado em Constantinopla, Constâncio II, aderiu francamente ao arianismo. Em luta política com o bispo de Roma, muitos bispos do Oriente também o seguiram. Um missionário ariano, o Fila, foi o primeiro a conseguir a conversão dos godos, isto é, ostrogodos, visigodos, ao cristianismo. Quando estes invadiram o Império Romano, já eram cristãos arianos. Também os vândalos, os lombardos, os burgúndios e os suevos conheceram o cristianismo antes de tudo em sua versão ariana. O Concílio de Nicéia, pois, condenou a doutrina de Ario como herética e decretou como doutrina correta, ortodoxa, a igual essência do Filho com o Pai. Ele é homoousios, de igual essência, e não homoiousios, de essência semelhante ao Pai. A igualdade indica a unidade de essência entre o Filho, o Logos, e o Pai. As doutrinas ortodoxas do século III e IV caminham na direção de ensinar que o Filho é de igual essência com o Pai, de igual essência com os homens. Nele há duas naturezas, a divina e a humana, embora ele seja uma única pessoa, a pessoa do Logos, ou do Filho, que assumiu a natureza humana. Bem, você pode estranhar que a gente esteja falando de dogma, de heresia, mas é impossível falar da subsunção da filosofia no cristianismo sem falar desses temas, dogma, heresia, né? A heresia é um dos fenômenos do cristianismo. A palavra grega hairesis significa escolha. O sentido desta palavra é o seguinte: a heresia é a escolha de uma ou mais verdades particulares da fé cristã que são retiradas da conexão orgânica do todo.
uma vez isolada do todo, é compreendida falsamente e se torna uma concepção errônea da fé. A heresia é uma negação do dogma. O dogma, é um outro fenômeno do cristianismo. Nem toda religião tem dogmas. O conceito formal de dogma requer duas características. Primeiro, a apresentação explícita e definitiva de uma proposição da fé como verdade revelada através da Igreja. Segundo, o pertencimento da proposição à revelação divina, cristã oficial, e com isso seu ser contido na palavra de Deus. Pode ser que um dogma seja contido em outra verdade dogmática e seja algo que nem sempre fora ensinado e refletido. Aqui abrimos um parêntese. A palavra dogma também era usada na filosofia para os ensinamentos dos filósofos. Em Diógenes Laércio, o dogmático é oposto ao cético. Todo filósofo que não é cético é dogmático. Então, o dogma já pertencia também ao universo da filosofia antiga. Já na modernidade, a palavra dogmático se vai opor à palavra crítica em Immanuel Kant. Bem, dizíamos, pode ser que um dogma esteja contido em outra verdade dogmática e seja algo que nem sempre for ensinado e refletido. É controverso se o dogma pode ser derivado a partir de uma outra proposição da revelação através de uma implicação formal, ou se ele pode ser derivado também com a ajuda de premissas não reveladas. Entretanto, há que se notar que a realização concreta da fé cristã não está voltada, antes de tudo, para o dogma, e sim para o mistério ou os mistérios da revelação. O cristianismo supõe o fato de uma revelação divina natural, o tornar-se noto de Deus ao espírito finito do homem como um mistério infinito. Esta já é dada com a criação e com o simples ser espiritual do homem, esta revelação natural. A revelação propriamente dita de Deus é, porém, para o cristianismo, um evento dialógico, no qual Deus fala ao homem, torna-se-lhe noto pelos profetas e, por fim, pelo seu Filho, o Logos encarnado na natureza humana, Jesus Cristo. Deus, mistério infinito, se abre ao homem e se autocomunica a ele de modo pessoal. O homem, pela escuta e pela fé, pode receber esta autoabertura e autocomunicação de Deus. Revelação é, assim, a autodoação pessoal de Deus ao homem numa experiência de proximidade. É o acontecer da graça santificante que deifica o homem. A história é fundamentalmente história de salvação e de revelação. Em todas as religiões há momentos da revelação divina. No entanto, os profetas são portadores especiais desta revelação. Com eles, a revelação se torna mais explícita e reflexiva. O ápice, porém, da revelação é para o cristianismo a união hipostática no fazer-se homem de Deus na realidade de Jesus Cristo. Esta revelação tem dimensões sociais. A Igreja é considerada a destinatária e a anunciadora desta revelação. Revelação, porém, não é primariamente um discurso, mas é acontecimento, evento. O dogma não é, assim, primariamente mera proposição, mero enunciado sobre algo, mas recepção e participação vital, fática. É o que Tomás de Aquino dirá: actus credentes
non terminatur ad enunciabile, sed ad rem. Isto é, o ato daquele que crê não tem o seu termo, seu fim, no que é enunciável, mas na coisa mesma em questão. Poderíamos dizer, no mistério. Ademais, dogmas são as verdades fundamentais e gerais do cristianismo ou outras verdades que são derivadas dessas. São verdades que só podem ser apreendidas e aceitas livremente pelo homem através de uma decisão de fé. A heresia no cristianismo é uma negação do dogma. Ela é material ou formal. Material é a heresia objetiva, quando o crente não tem consciência dela. Formal é uma heresia subjetiva, defendida com pertinácia e má vontade, na concepção cristã, ortodoxa. Para o cristianismo, só cristãos é que podem ser heréticos. Os pagãos, não. Não cristãos não são e não podem ser. Heréticos são e querem ser cristãos. São irmãos daqueles cristãos que se colocam a si mesmos como ortodoxos. A heresia pode ser puramente verbal e, neste caso, ela expressa apenas um não conformismo com o uso linguístico eclesiástico na expressão daquilo que a Igreja, mais precisamente seu magistério, pretende ser a reta, ortodoxa compreensão da fé. A palavra ortodoxia tem este sentido, isto é, um parecer reto sobre a fé. Na história do cristianismo, os cismas surgem deste fenômeno. São cisões da unidade da Igreja. As heresias não são apenas perturbações da ordem no cristianismo. Elas são também estímulos para o desenvolvimento da doutrina e da praxis cristã. Elas têm, assim, um sentido histórico positivo, na medida em que conduzem a Igreja a desdobramentos reflexivos importantes sobre as verdades da fé. O desenvolvimento dos dogmas deve muito a estes estímulos das heresias. Seja como for, dogma e heresia, como fenômenos do cristianismo, foram decisivos na racionalização da experiência da fé cristã. Racionalização que se deu graças à subsunção da filosofia no interior do debate doutrinário cristão. Esta racionalização, com os milênios da história ocidental, foi se tornando tão forte que o sentido vital fático da experiência da fé, da revelação e do mistério foi sendo colocado em segundo plano, ficando em primeiro plano a doutrina, com as questões de ortodoxia e heterodoxia, de dogma e heresia e a teologia. No século XIX, Kierkegaard, por exemplo, vai lutar para lembrar que cristianismo não é tanto uma questão de doutrina, de ortodoxia ou de heterodoxia, mas o cristianismo é, antes de tudo, uma questão de vida, de existência. A verdade dos mistérios cristãos são verdades para serem vividas, para serem reproduzidas na existência e não simplesmente doutrinas. Na elaboração da doutrina trinitária, assim bem como na doutrina cristológica, o cristianismo dos padres da Igreja e dos primeiros 7 concílios ecumênicos, isto é, antes do ano 1054, foi recorrendo a uma linguagem filosófica, metafísica, para tentar estabelecer uma compreensão ontológica da doutrina da fé. O vocabulário do ser, isto é, a filosofia grega, ofereceu o apoio para formular a linguagem da confissão trinitária da fé cristã e sua doutrina. No começo foi difícil estabelecer uma equivalência entre a linguagem teológica dos padres gregos e a linguagem teológica dos padres latinos. Orígenes designou o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
usando o nome grego hipóstasis. Através da identidade da ousia, estes três são uns. Tertuliano, em Contrapraxéias, refere-se à regra da fé, vinda do início do Evangelho, afirmando a unidade na Trindade, unitatem in Trinitatem. Os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são de uma substância, um estado e um poder, diz Tertuliano. O símbolo niceno de 325 afirma ser o Filho ectesousias tu patros, em latim, de substância patri, isto é, da substância do Pai. E acrescenta, theon ec teu, phos ec photos, theon aletinon ec teu aletinu, genetenta upoietenta, homo usion to patri. Em latim, este símbolo ou esta profissão de fé nicena se expressa assim: Deum ex Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, natum non factum, unius substantiae cum patre. Traduzindo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Importa notar aqui a palavra homoousios, consubstancial. A palavra ousia ou substância significa o ser em si. O ser em sentido autônomo, por si também. Trata-se, portanto, do ser do ente ou da realidade do real como autonomia. Substância quer dizer ser em si e por si. Oposta a acidente, que é ser em outro. Homoousios quer dizer distintos por relação, paternidade, filiação. Pai e filho têm a mesma natureza ou essência, a mesma ousia, não só especificamente, mas também numericamente. A essência do pai e do filho é não somente igual e a mesma, mas é uma só. No caso, se falamos de Pedro e João são iguais a partir da mesma essência. Eles participam de uma unidade da espécie. Mas Pedro e João são diversos. São numericamente diversos, nós diríamos com os medievais. Isto é, cada um é um e nós temos dois. Agora, na Trindade, nós temos uma unidade numérica. Isto é, Pai e Filho e Espírito Santo são iguais, são de uma mesma essência e, além disso, são uma realidade só. São uma unidade, um só Deus e não três deuses. Não se tratando, portanto, de triteísmo. A consubstancialidade do Filho com o Pai implica também a igualdade absoluta entre ambos. Esta foi a resposta que o magistério eclesiástico deu ao arianismo, que ensinava que o Verbo não tinha nascido, mas que tinha sido criado por Deus e que, portanto, não podia ser da mesma natureza que Deus. Ario e os arianos recusavam a noção de geração em Deus. Deus é não engendrado, agênetos. Eles não aceitavam conceber uma geração espiritual eterna, sem sombra de mutação e de processo causal em Deus. No entanto, a clássica teologia trinitária só encontrou sua expressão linguística por volta de 380. 380 foi
convocado o Concílio de Constantinopla, 381. Na única natureza ou essência divina há 3 hipóstases, isto é, 3 subsistências. No mundo latino se dirá 3 pessoas. Natureza, physis em grego, natura em latim, tem o sentido aqui de essência, isto é, o ser como princípio do operar e do agir do ente em questão, no caso de Deus. A noção de hipóstases ficou muito bem esclarecida com a noção de subsistência. Esta aponta para a incomunicabilidade e imediatez de um ente que se dá em sua realidade como sendo em si por si. Hipóstase e subsistência na doutrina trinitária e cristológica do cristianismo equivalem à pessoa. Pessoa é uma hipóstase de natureza espiritual. É uma subsistência espiritual que, em última imediatez, se pertence a si mesma. A plenitude de ser, melhor, de viver de Deus, se dá a cada vez em uma última não intercambiabilidade. Cada uma das subsistências não se confunde com as outras duas. Assim, a plenitude do ser de Deus deixa ser de modo triplamente singular a cada vez uma última subsistência singular que, no entanto, encontra-se face a face com as outras duas. Estas subsistências é o que na doutrina trinitária se chama de pessoas. Elas se diferenciam da plenitude infinita da natureza, isto é, da essência divina. O comum das 3 pessoas é a mesmidade ou identidade de natureza ou de essência. Em Deus, a unidade não se perde com a Trindade. A unidade circula vital e simultaneamente na Trindade. É a noção grega de pericoresis, circunambulação. A unidade não resulta de uma soma, 1 mais 1 mais 1. A unidade vive, circula na Trindade, sem deixar de ser unidade. Se os 2 primeiros concílios diziam respeito à Trindade, os seguintes se referiam ao Cristo. No século V, 2 escolas se enfrentam: a escola de Antioquia e a escola de Alexandria. Isso caracteriza muito bem a dialética interna do movimento cristão. A escola de Antioquia, que na interpretação bíblica prima pelo sentido literal histórico, com o bispo de Constantinopla, Nestório, insiste na distinção entre a humanidade e a divindade de Cristo, a ponto de Nestório negar a Maria, mãe de Jesus, o título de Theotokos, isto é, mãe de Deus, aceitando somente o título de Christotokos, isto é, mãe de Cristo. Com outras palavras, Nestório, falecido em 451, no século V, negava a chamada comunicação dos idiomas. Esta doutrina, da comunicação dos idiomas, essa doutrina ensina que, devido à união hipostática, isto é, a união da humanidade, da divindade, numa única hipóstase ou subsistência, as peculiaridades de ambas as naturezas, divina e humana, podem ser predicadas da pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, não é incorreto dizer que o Logos foi crucificado ou que Deus morreu. Embora ser crucificado e morrer é algo que só podemos atribuir ao humano. Já a doutrina da união hipostática ensina que em Jesus Cristo, pela união ou unidade permanente da natureza humana com a pessoa divina, isto é, com a hipóstase do Logos, uma realidade humana se tornou a autoenunciação criatural
da palavra de Deus. Estas doutrinas surgiram da tentativa de esclarecer de modo racional e especulativo a verdade da fé de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O arianismo e o apolinarismo reduziram a realidade humana de Jesus à mera vestimenta de Deus, por exemplo, rejeitando que ele tivesse uma alma e que, em lugar desta, entrava pura e simplesmente o Logos. O nestorianismo negava que o divino Logos fosse o sujeito ou substrato, hipokeimenon, da realidade humana de Jesus Cristo. A antípoda da escola de Antioquia, a escola de Alexandria, conduzida pelo bispo Cirilo, insistia na união das duas naturezas de Cristo e acusava Nestório de heresia. Diante da tensão, o imperador de Constantinopla, Teodósio II, convoca um concílio em Éfeso, o terceiro concílio ecumênico, em 431. Então, o primeiro concílio foi o de Nicéia, o segundo de Constantinopla, ambos no século IV, e o terceiro no século V, em 431, que é o concílio de Éfeso. Lembramos que Santo Agostinho morre em 430, portanto, antes do concílio de Éfeso. Os antioquianos se atrasaram, os alexandrinos começaram o concílio sem eles e sem legados romanos e depuseram Nestório. Quando chegaram, os antioquianos depuseram por sua vez Cirilo. O imperador então convoca nova sessão com a presença dos antioquianos, alexandrinos e de legados romanos. Esta sessão foi presidida por Cirilo de Alexandria, porém apoiado pelos legados romanos, e decidiu pelos alexandrinos e reafirma o ensinamento da Theotokos, a Mãe de Deus. O Concílio de Éfeso afirmou, pois, a união das naturezas em Cristo, isto é, a chamada união hipostática, isto é, numa mesma subsistência ou pessoa, a pessoa do Logos, temos duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Nestório, embora se empenhasse por aceitar uma união das naturezas divina e humana em Cristo, chegou no máximo, efetivamente, à afirmação de uma união moral entre o Logos e a realidade humana, negando uma união ôntica, ontológica, entre as duas naturezas, divina e humana. Nestório a acusa de defender a não mistura ou confusão das duas naturezas, o que será reconhecido pelo Concílio de Calcedônia e pelo Papa Leão I, ou Leão Magno, acabou negando a união hipostática. Entretanto, a discussão dialética sobre as duas naturezas de Cristo seguiu viva. O monge Eutiques, que defendia a posição oposta à de Nestório, leva ao extremo a posição alexandrina e cai no monofisismo ou monofisitismo. Eutiques era arquimandrita de um mosteiro em Constantinopla no meio do século V. A absolutização da unidade das duas naturezas o leva a ensinar que, através da união do Logos com a realidade humana, surgiu uma única physis, isto é, uma única natureza, e nisso a humanidade foi absorvida pela deidade, algo análogo à dissolução de uma gota de mel no mar. O Quarto Concílio Ecumênico de Calcedônia, realizado em 451, a partir de uma carta do Papa Leão I, ou Leão Magno, conhecida como Tomo a Flaviano, decreta a seguinte doutrina: Jesus Cristo, o Logos de Deus que se tornou homem, é uma pessoa, hipóstase, em duas naturezas, e que nesta única hipóstase, ou pessoa, as duas naturezas estão unidas, abre aspas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, nem separação, fecha aspas. O símbolo de Calcedônia professa, sim, um só e mesmo Cristo, to auto,
em latim, idem. Perfeito Deus, perfeito homem, consubstancial ao Pai e a nós, semelhante aos homens em tudo, menos no pecado, reconhecido em duas naturezas sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação, e na unidade da pessoa. O Concílio de Calcedônia, assim, foi contra o nestorianismo, que levava a admitir duas pessoas em Cristo, e contra o monofisitismo estrito de Eutiques, cuja doutrina afirmava que as duas naturezas em Cristo são misturadas, e desta mistura resulta uma só. O Papa Leão I reconheceu o Concílio de Calcedônia, com exceção do cânon 28, que concedia a Constantinopla o primeiro lugar no ranking de autoridade entre as sedes eclesiásticas depois de Roma, relegando a outro plano inferior as igrejas de Antioquia e de Alexandria. A tensão entre as escolas de Antioquia e de Alexandria continuou, porém. Os cirílicos tentaram em seguida a condenação dos antioquianos Teodoro de Mopsueste, Teodoreto de Ciro e Ibas de Edessa, acusando-os de nestorianismo. O imperador Justiniano, em 543, que queria obter o apoio dos monofisistas, ofendidos pelo primeiro concílio de Calcedônia, chegava a formular uma condenação contra os 3 capítulos, isto é, contra os 3 cabeças, os 3 líderes de Antioquia. O Papa Virgílio, porém, protestou contra esta condenação. Então o imperador convocou para a igreja de Santa Sofia de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, um concílio em 553, que é o segundo concílio de Constantinopla, que ratificou a condenação dos 3 cabeças e fixou a interpretação ortodoxa do Concílio de Calcedônia num sentido cirílico alexandrino. Após hesitações, os papas homologam as decisões deste concílio. Neste concílio, a evolução do dogma cristológico se une com a evolução do dogma trinitário, quando este concílio proclama Jesus Cristo como uma das 3 hipóstases. Caminhamos agora para o final desse nosso estudo. Vamos falar do lado ocidental do mundo cristão. No lado ocidental, latino, Boécio irá escrever em 512 um texto intitulado Contra Eutiques e Nestório. Está num volume em português da Opúscula Sacra, né? A edição, curada por Juvenal Savian Filho, está publicada sob o título Escritos. E é uma edição de textos teológicos de Boécio, com o original latino e a tradução do próprio professor Juvenal Savian Filho. Boécio tinha participado de um sínodo no qual fora lida uma carta enviada por um grupo de bispos orientais ao Papa Símaco, solicitando-lhe que esclarecesse a questão de se saber se a formação de Cristo é feita a partir de 2 naturezas, ex duabus naturis, ou se em 2 naturezas, in duabus naturis, o que era a posição do Concílio de Calcedônia e que os monofisistas não queriam aceitar. Neste escrito, Boécio procura esclarecer filosoficamente, isto é, do ponto de vista da lógica e da metafísica, a terminologia em jogo nestas disputas. Boécio, que não era sacerdote, era leigo, será aquele que irá determinar para toda a Idade Média Latina o sentido de palavras como substância, acidente, essência, natureza, pessoa, potência, ato, matéria, etc. No primeiro capítulo, Boécio discute a noção de natureza.
vamos apresentar em 5 pontos a discussão de Boécio. Primeiro, natureza pode ser dita ou dos corpos ou das substâncias apenas, isto é, dos corpóreos e dos incorpóreos, ou de todas as coisas, que de algum modo se dizem ser. Segundo, se natureza é dita de todas as coisas, dar-se-á então uma definição tal que possa incluir todas as coisas que são. Será então deste tipo: natureza é própria daquelas coisas que, por serem, podem ser apreendidas de algum modo pelo intelecto. Esta definição inclui, portanto, tanto acidentes como substâncias, uma vez que podem ser apreendidos pelo intelecto. Acidentes é aquilo que é em outro. Substância é aquilo que é em si. Acidentes são, por exemplo, as cores, que são qualidades de uma coisa. A definição traz de algum modo, pois Deus e a matéria não podem ser inteligidos total e perfeitamente pelo intelecto, embora possam ser apreendidos por privação. Nós inteligimos a matéria por privação das formas e inteligimos Deus pela privação das imperfeições criaturais. A definição traz também a expressão, entre aspas, por serem, para distinguir do nada. É que o nada também significa algo, porém não uma natureza. Embora nada signifique algo, não significa que seja algo, mas antes significa o não ser. Terceiro ponto. Se natureza significa substância apenas, seja corpórea, seja incorpórea, então a definição será a seguinte: natureza é o que pode fazer ou sofrer. A tudo que é corpóreo ou à alma do que é corpóreo se atribui o fazer e o sofrer. A Deus, porém, atribui-se apenas o fazer, não o sofrer. Se natureza significa apenas substâncias corpóreas, incluindo as incorpóreas, então temos a seguinte definição: natureza é o princípio do movimento por si, não por acidente. Aqui Boécio retoma Aristóteles no livro da Física, 192b, 193a, e da Metafísica, 1014b, 1015a. Uma cama de madeira, por exemplo, é puxada para baixo, não por acidente, mas por si. Isto é, não enquanto ela é uma cama, mas enquanto ela é enquanto madeira proveniente da terra. A natureza atua como princípio do movimento por si no fenômeno do peso e da gravidade da cama. Quinto, uma outra definição de natureza é: natureza é a diferença específica que informa cada coisa. Boécio observa que é neste sentido que tanto os católicos como Nestório usam a palavra natureza, quando afirmam haver duas naturezas em Cristo. O outro termo discutido neste texto por Boécio é o termo pessoa, em latim persona, que traduz hipóstasis, aqui no caso da discussão teológica, que nós vimos significa propriamente subsistência. Ele estabelece o seguinte: primeiro, nós vamos colocar 6 pontos. Primeiro, pessoa não pode ser situada entre os acidentes. Não há pessoa da alvura, da negritude, da grandeza. Resta, portanto, que se diga pessoa, referindo-se às substâncias. Segundo, pessoa não pode ser dita de corpos não viventes, inanimados. Ninguém vai dizer que uma pedra é uma pessoa.
Terceiro, pessoa não pode ser dita de viventes que carecem de sentidos. Não se costuma dizer que uma árvore é uma pessoa. 4. Pessoa não pode ser dito do que carece de intelecto e de razão. Neste sentido, não há pessoa do cavalo ou do boi, mas dizemos que há pessoa do homem, também dos anjos e de Deus. Hoje haveria talvez quem contestasse esta colocação de Boécio, mas não vamos entrar nessa discussão, vamos seguir adiante. Quinto, pessoa não pode ser dito de substâncias universais. É a noção de Aristóteles de deuterausia, substância universal. Aristóteles tem a noção de proteusia, substância primeira, e deuterausia, substância segunda, no livro das categorias. Substância primeira, substância propriamente dita, dita em primeira linha, são os indivíduos. Substância segunda, isto é, substância em sentido secundário, são os universais, conceitos de espécie, de gênero, por exemplo. Então, Boécio diz, pessoa não pode ser dito de substâncias universais. Com efeito, há substâncias universais e substâncias particulares. Universais são as que se predicam das singulares, como homem, animal, pedra, madeira e outros tipos, coisas deste tipo, que são gêneros ou espécies. Homem se diz de homens singulares, animal de animais singulares, pedra de pedras singulares, madeira de madeiras singulares. Particulares, porém, são as substâncias que não se predicam de outras, como Cícero, Platão, esta pedra aqui, esta madeira aqui. As substâncias particulares são sujeitos dos enunciados e nunca vêm como predicados, né? Eu não posso fazer uma predicação, um enunciado, onde Platão seja predicado propriamente dito. Uma problemática se eu digo Platão é Platão, né? Este homem é Platão, mas em sentido propriamente dito, um nome próprio que significa um indivíduo, né? Singular, ele não entra como predicado de um enunciado, mas como sujeito do qual se predicam algumas coisas, qualidades, quantidades, relações, etc. Não há pessoa nas substâncias universais, nenhuma pessoa do animal ou do homem em geral, mas há pessoa nas substâncias singulares, nos indivíduos, Cícero, Platão, etc. Sexto, daí resulta a definição de pessoa, substância individual de natureza racional. Natura rationalis individua substância. Ou seja, pessoa, no entender de Boécio, é em primeiro lugar uma substância, isto é, um ente cujo ser é um ser em si e não um ser em outro. É uma substância individual, indivídua ou individuada, né? Na medida em que ela é singular, né? Na medida em que dela se predica, mas ela não entra como predicado de nada. E essa substância individual é de natureza racional. Portanto, nós podemos ter substâncias individuais, indivíduos, que não são pessoas. Mas pessoas são substâncias individuais de natureza. A palavra natureza quer dizer aqui essência, né? Diferença específica, né? De natureza racional. Bom, o que nós pretendíamos mostrar com essa segunda parte da aula de hoje? Mostrar que a ontologia, o vocabulário do ser e os conceitos do ser
foram muito importantes para a elaboração da doutrina cristã, tanto nas heresias, nas chamadas heresias, quanto nos dogmas, tanto no cristianismo heterodoxo quanto no cristianismo ortodoxo. De modo que os medievais herdaram, com essas determinações conciliares da doutrina cristã, também junto com a doutrina, herdaram todo esse vocabulário do ser, toda essa concepção metafísica e lógica com o qual se pautavam as discussões teológicas. Por isso a filosofia vai estar no cerne, no interior da própria teologia medieval. Mas isso nós vamos ver um pouco mais para frente. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua perseverança em ter conseguido chegar a esta 1h30 de aula e pela sua atenção. Muito obrigado e até o próximo encontro.